Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma dificuldade que muitos médiuns têm, porque às vezes parece que alguns médiuns sofrem mais e outros sofrem menos. Parece que até uns vêm só para sofrer e outros têm uma mediunidade mais equilibrada. Então nós vamos falar sobre isso hoje, mediunidade de prova e missionária. Vamos lá? Bem, amigos, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Se você não me conhece ainda, meu nome é Anderson Gomes. Nesse canal nós falamos sobre espiritualidade, sobre aprender sobre a sua mediunidade, como você se conecta e você se comunica com o outro plano ou com outros planos, né? Então, bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comentado dentro da doutrina espírita, que é a mediunidade de prova e a mediunidade missionária. Então, por que às vezes parece que algumas pessoas vivem tão atribuladas com mediunidade, têm tanta dificuldade, e outros já estão trabalhando, já estão equilibrados com a sua mediunidade, compreendem? Bom, eu vou ler um pedacinho de um livro aqui para ilustrar. Sempre é legal ilustrar com um livro. Eu estou lendo esse livro aqui, que eu acredito que eu não tinha lido, mas eu estou lendo aqui. Ó, não sei se dá para ver aqui, vamos colocar mais fora da luz aqui, ó, que é o Consciência e Mediunidade, que é do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, tá? Ó, aqui, ó. Então, esse livro tem algumas coisas sobre mediunidade, não é um passo a passo, não é um curso exatamente, ele tem uns toques da situação da comunicação, da sintonia, fala muito da oração e da meditação, tá? Bom, mas eu peguei um pedacinho aqui que me inspirou para fazer esse vídeo sobre a mediunidade prova e missionária, e lá na página 16 dele diz o seguinte: sobre a mediunidade, não é sintomática de evolução, às vezes constituindo-se carreiro de aflições purgadoras, que se apresenta com a finalidade específica de convidar a criatura ao ajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Quando a consciência lhe identifica a finalidade superior e resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano, esplendem-se possibilidades imensas de realização e crescimento insuspeitados. Então, o que ele está falando nisso aí, né, gente? O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo aqui que, primeiro, mediunidade não quer dizer que você é mais evoluído que as outras pessoas, tá? Às vezes as pessoas dizem assim, é um dom. Apesar de, na doutrina espírita, não se falar que é um dom, mas na própria codificação falar sobre dom, né? Você não é especial porque você veio médium, você não é. Você não está acima, nem é mais elevado que outras pessoas. Na maioria dos casos, a pessoa vem médium justamente devido a outras dificuldades de outras vidas, né? Ela já tem capacidades de comunicação porque ela adquiriu essa possibilidade, ela envolveu-se com a espiritualidade de alguma forma, ela estudou, ela buscou, então isso sim é uma conquista, e aí a espiritualidade permite que a sua mediunidade venha atuante, porque às vezes por uma questão de prova ou aprendizado, mesmo que você tenha sido médium em várias encarnações, os espíritos podem programar sua encarnação e dizer, olha, acho que nessa encarnação seria interessante você não ter a mediunidade para você aprender tais e tais lições, tais e tais aprendizados, né? Sobre a vida. Então isso varia muito, mas o vídeo não é sobre programação de encarnação, né? Então, alguns espíritos vêm com a mediunidade de muito sofrimento, mediunidade atribulada que às vezes até beira a loucura, né? Às vezes pessoas que são internadas porque ouvem vozes, porque veem manifestações e não se controlam, e toda a manifestação, as manifestações espirituais mexem com todo o corpo do médium, mexem com todos os sentidos e aí atribulam a mente. E aí algumas pessoas vão pensar assim, poxa, mas por que então para uns Deus deu uma mediunidade tão tranquila? Olha o Chico Xavier, que paz! E outras pessoas então vão para o hospício. Por quê? Porque
isso é realmente uma prova, gente, é uma necessidade de prova e de corrigenda. Ela precisa corrigir, equilibrar a mediunidade dela. Então essa pessoa é permitido, tá? É permitido, porque ela já estragou a mediunidade em outra vida. Ela já prejudicou a relação com a espiritualidade. Então o que acontece com ela não foi Deus que disse lá, eu vou apertar um botãozinho aqui para estragar você. Não. Já vem isso no perispírito dela. Então é quando ela chega, ela tem percepções exageradas, ela vê muitos espíritos que perseguem ela porque são aqueles que ela prejudicou em outra vida, né? Então ela sofre toda uma tribulação por causa dos atos em outras vidas. O que pode ser? Pode ser um monte de coisa, gente que mexeu com bruxaria, com ocultismo, que fez práticas, rituais para abrir mediunidade, para abrir terceiro olho com intenções de ganhar dinheiro, ou fez magia para prejudicar as pessoas. Então, normalmente, médiuns muito atribulados é que usaram a mediunidade de uma forma criminosa em outra vida, de uma forma que causou prejuízo em outra vida. Ninguém vem médium atribulado que é inocentezinho e virou um médium atribulado. Isso não acontece, tá? Isso não acontece. Por mais que a pessoa seja boa, seja uma pessoa legal, mas é que lá atrás houve o prejuízo. Então ela pode até no plano espiritual ter ganhado alguma compreensão e está vindo com tolerância, com calma, mas ela tem que resistir porque o prejuízo já houve lá atrás. Já está, digamos assim, a máquina foi estragada e ela tem que corrigir. E quando eu falo máquina, gente, é o perispírito, é o espírito, é a consciência e também as outras consciências que sofreram o prejuízo. Então essas pessoas vêm com essa dificuldade e essas dificuldades são de diversas nuances. Às vezes eu falo assim, aquele que está na loucura, que está internado, mas existem até as pessoas que têm simples atribulações do dia a dia, que têm, por exemplo, medos, né? Que sentem coisas que desestabilizam ela no corpo. Eu sinto muito arrepio, aí eu fico com medo, ou eu sinto um tremor, aí a minha pressão baixa. Estou dando exemplos, mas não quer dizer que quando você sente pressão baixa porque foi um espírito, gente, tá? Não eu estou assim deixando de uma forma geral porque pode ou não ser. A própria, por exemplo, síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico, de você ter a percepção de que algo vai acontecer, você sentir que existe um possível perigo, mas aquele perigo não é real, ele não está ali, não está acontecendo naquele momento. Pode ser também um reflexo de percepção que foi prejudicado em outra vida, né? Essa percepção ela foi prejudicada, ela foi usada de uma forma não regrada e aí você tem esse sentimento. E olha, gente, que isso é muito comum, porque até biblicamente, se nós olharmos, né, na Bíblia, Moisés não proibiu a comunicação com os mortos. Por quê? Porque as pessoas abusavam. As pessoas faziam coisas erradas, prometiam coisas para os mortos, faziam pactos, queriam saber coisas do dia a dia, pediam ajuda para situações tão comuns, até para prejudicar as pessoas. Então, vejam, por isso que a mediunidade tem que ser respeitada, gente, tem que ser levada de uma forma consciente. Então, existe a pessoa que sofre, mas existe a pessoa que está se equilibrando, a pessoa que já está mais tranquila, que às vezes tem algum probleminha com a mediunidade, né? Alguma reação que se sente mal, mas ela já está aprendendo a se equilibrar. Ou tem aquela pessoa também que já está mais equilibrada, trabalha num centro, ajuda, né? Ou não trabalha, mas tem a sua boa relação com o plano espiritual. Então essa pessoa, ela não só conquistou a capacidade de se interligar com o outro plano, como ela também conquistou o equilíbrio. E quando eu falo conquistou, é conquistar mesmo, gente. É se dedicar àquilo, é você buscar entender, é você buscar respeitar, né? É você buscar valorizar. Porque às vezes a gente não quer fazer isso. A pessoa às vezes tem uma sensibilidade mediúnica. Mas eu não quero ir para centro. Eu não quero ler sobre essas coisas. Quando eu falo essas coisas, parece que não é um negócio bom, né? Quando a gente fala essas coisas. Então, toda vez que alguém diz assim, eu não mexo com essas coisas, parece uma coisa do mal, parece uma coisa errada. Então, veja, nós temos que buscar, mesmo que você não queira ir para um centro,
Mesmo que você não tenha nenhum desejo de ser espírita, você vai ser médium de qualquer jeito. Mas você tem a obrigação, como pessoa humana, como pessoa com essas capacidades comuns, naturais, de buscar entender como elas funcionam, tá? Então, se você compreende, isso vai te ajudar. Isso vai te melhorar como pessoa. Como ele diz aqui, ó, como ele fala no final, quando a consciência identifica a finalidade superior, resolve-se por incorporá-la, essa capacidade, de aceitar essa capacidade, no seu cotidiano, esplendem-se possibilidades imensas, ou seja, desabrocham, né? Aparecem possibilidades imensas de realização e crescimento insuspeitados, que ele fala aqui, ou seja, sem suspeita, sem dúvida, né? E esse crescimento, ele se reflete em crescimento espiritual. E naturalmente, quando você tem um bom crescimento espiritual, isso se reflete também no teu material, porque o material é o reflexo do espiritual. Se você vai bem no espiritual, o teu lado material, ele começa a ir bem também. Tem pessoas que querem fazer o contrário, querem ganhar muito dinheiro, né, para depois se pensar no plano espiritual. O dinheiro, gente, o material é sempre uma consequência do teu bom estado espiritual. E quando nós falamos aqui dessa mediunidade, eu falei de missionária, não quer dizer assim uma missão especial, gente. Porque eu vou ser um escritor, porque eu vou ser um médium curador famoso. Olhem os riscos, né? Nós já tivemos aí, ó, o caso do João de Deus. Olhem os riscos de você entrar nessa ideia de ter uma mediunidade assim famosa. São muitos riscos e existe muita responsabilidade. Então, existe sim os casos de mediunidade de missão específica, de iluminação, de clarear, de trazer um entendimento de alguma forma para a humanidade. Mas todos nós temos lá dentro, no cerne, uma mediunidade missionária, que é de pegar essa mediunidade que, mesmo que esteja lá no sofrimento, não importa se ela está lá no sofrimento. Anderson, olha, pelo que você falou, eu vim com uma mediunidade de sofrimento aí, né? Mas você pode transformar ela em mediunidade missionária. Você pode trazer de lá do sofrimento, com o teu esforço, do aprendizado, do entendimento, da aceitação, da busca, do amor. Gente, o amor é a maior conexão que você pode ter com a espiritualidade. Então, se você se dirige para tudo isso com muito amor, com afeição, mesmo diante das dificuldades, você pensar com amor, não, eu vou conseguir, eu vou me ajudar, porque dali eu também vou poder ajudar as outras pessoas, você vai. Então, você pode, mesmo da dificuldade da mediunidade, ir melhorando ela, com estudo, com paciência, né? Buscando amigos que possam entender, que pode ser ou não um centro espírita, né? Mas no centro espírita sempre é bom, gente, porque vai ter pessoas que leem, que entendem, que lá vai ter curso, vai ter palestra, vai ter pessoas que passam pelas mesmas situações que você. Então, por isso é interessante, né, você ter essa participação, né? Então, e aí você vai aprendendo, você pode transformar essa mediunidade sua, que lá atrás era uma purgação, né? Era uma dificuldade, né? Em uma mediunidade de missão, que você possa utilizar ela, nem que seja por simples inspirações. Olha, eu acho que eu preciso ajudar fulano, que eu preciso dizer uma palavra amiga para ciclano, né? Olha, eu tive um tique aí que eu tenho que ir na casa de alguém, lá dar um abraço e ver como é que tá. Isso, gente, é você aceitar a tua mediunidade e trabalhar ela de alguma forma para ajudar as pessoas. Então veja, olha que bonito você trazer a sua mediunidade de lá do sofrimento, da incompreensão, para uma mediunidade útil, para uma mediunidade que tenha sentido na vida. Não que você vai virar um médium, vai dar consulta, isso aí não existe, gente, isso aí não existe e não há necessidade. Mas você despertar como pessoa, porque a mediunidade sim é um sentido que vai abranger todas as pessoas daqui a muito pouco tempo. Tá? Então nós precisamos acordar, nós precisamos transformar tudo isso. Então vamos aceitar esse sentido que Deus permite que transpasse o outro lado e a gente possa utilizar dele aqui e utilizar com consciência, com amor, com respeito, com dignidade e sempre para o bem, né? E pensando em crescimento espiritual. Não aplicar, como a gente anda vendo aí em muitos vídeos na internet, transformar os conceitos espirituais
em situações para você ganhar dinheiro, para você estar sempre pensando em ganhar mais dinheiro. Ah, agora é dinheiro inesperado, dinheiro que vai bater na sua porta, dinheiro que vai aparecer na sua vida. Gente, transformar a espiritualidade em dinheiro, a gente está invertendo as coisas. O dinheiro é sempre uma consequência natural e não o foco, o objetivo das coisas. Se não existe o bem em nós, a transformação em nós, o dinheiro não aparece de jeito nenhum, gente. Tem que funcionar primeiro, aqui dentro e aqui dentro. E aí nós vamos melhorar. E tudo vai ficar melhor para você, eu tenho certeza, se você cultivar esse teu coração e a tua mente. Muito obrigado por ficar até aqui nesse vídeo, que você tenha muita paz, muita luz. É o que todos nós, amigos da espiritualidade e aqui da Terra, que trabalham no bem, desejam para você. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.